Olá, esse é o programa UEMA Cultura. Nesse episódio vamos conhecer Antônio Carlos, mais conhecido como Tony Araújo. Formado em História pela Universidade Estadual do Maranhão, ele compõe a nova leva de escritores maranhenses. Ele é também baterista e compositor da banda Antídotos Sociológicos, um projeto musical ativista. E não para por aí, Tony é um pesquisador interessado em ler e ouvir a relação da música com a sociedade, se dedicando em suas pesquisas sobre os primórdios e o papel do jazz na construção do cenário da música popular brasileira. Convido vocês agora a continuar aqui conosco e conhecer um pouco mais de seus trabalhos. A arte, para mim, tanto em termos de comunicação quanto de expressão, como o próprio nome diz, né, não é apenas uma expressão de si próprio. Esse si próprio ele se volta também para o outro. Então, eu creio que a arte ela é uma ferramenta de estabelecimento, de construção de identidades, a partir de diferenças e de identificações. Essa ideia da arte comunicar, ela desde cedo foi forte para mim, justamente voltando para a docência. Os professores comunicavam conteúdos a partir da música. Então não era apenas uma experiência de se voltar apenas para a produção musical, como se ela tivesse descolada da história, descolada da poesia, da literatura e da cultura desses compositores. Portanto, em termos de cultura política, cultura social, em termos de posição, de consciência social, eu percebo que a arte ela é um expressar-se para o outro, né? Portanto, quando você faz isso, é um papel social e é um papel político. Para mim, a arte tem um papel fundamental na construção, por exemplo, de ideias, de concepções de liberdade, de amor, de justiça. Portanto, sim, eu acho que o papel da música, para além de uma questão de fruição, ela tem um impacto muito forte culturalmente e, claro, socialmente. Então, assim vejo a arte, né? Em termos de temática, na literatura eu circulo por um universo ali que está focado principalmente na literatura fantástica, né? Então, realismo mágico, ficção científica, as distopias, né? As distopias biopunks, cyberpunks, nesse estilo eu gosto de circular um pouco do afrofuturismo, né? Que aí tem conexão com a minha pesquisa sobre jazz no Brasil, jazz no Maranhão, né? Então eu tento usar a literatura como expressão de especulações e imaginações radicais, a ponto de eu torcer a realidade e fomentar algum tipo de reflexão a partir da estrutura dos romances ou dos contos fantásticos. Então, basicamente, na literatura é isso. Tony Araújo publicou em 2014 O Suicida, obra vencedora do 35º Concurso Literário da cidade de São Luís na categoria Conto. Tony também foi premiado no Prêmio Portal Amigos do Livro, resultando na publicação do seu poema Subterfúgio em antologia. Já em 2016, publicou O Lugar do Jazz na construção da música popular brasileira e em 2019 foi lançado o seu primeiro romance distópico chamado Caixa de Raiva. Enquanto escritor, a dica primeiro é acreditar no que você escreve, né? A leitura não é um sacrilégio, você deve ler justamente porque o livro ele tem todas as técnicas, todo o conteúdo para chacoalhar a tua imaginação. A primeira coisa é ter fome para imaginar, né? Essa fome de imaginação ela vai te levar a não só ler livros, como ler as coisas como se fossem romances ou livros. E naturalmente a tua escrita vai fluindo a ponto de, aos poucos, você construir uma linguagem própria. Então perseguir essa linguagem própria, né? A partir da leitura, a partir de um vocabulário extenso de formas, de romances, de contos, de estilos, de escritores. E a partir do ponto que desenvolver essa escrita, essa linguagem própria, tentar participar de concursos literários, né? Tentar participar de prêmios literários ou saraus literários, não ter medo de se mostrar enquanto escritor, enquanto artista. E eu falo isso porque eu comecei assim, indo em saraus, mostrando meus poemas, as minhas ideias, as mais malucas possíveis, e participando de concursos, né, literários. Aqui em São Luís, hoje em dia tem muitos canais para você se expressar, tá? Eu acho que a publicação de um livro físico não é o fim de quem quer ser escritor. Acho que escrever, ser escritor, é praticar a escrita. Não adianta você lançar um livro e não praticar a escrita, não ver o mundo como uma grande literatura, né? Não ver o mundo com os olhos estéticos, né? Sem imaginação. E, portanto, eu acho que a motivação principal, antes de qualquer livro físico, é ter essa condições, né? De correr atrás e de acreditar no que escreve. A primeira coisa é essa, né? Desde pequeno, eu acho que essa ideia do preconceito musical não colou muito comigo. E aí eu fui crescendo com esse banquete cultural e levando isso para as minhas bandas, tocando blues, ou jazz, ou pop, ou soul, black music, sempre me misturando com o caldo cultural brasileiro. E eu acho que isso tem muita relação com o que a minha banda hoje faz, né? Misturando música brega, música pop, jazz, rock, carimbó, músicas afro-caribenhas. A gente entende que não só as letras, que são letras de consciência social, de politização social, mas também a forma como você
distribui essas musicalidades, podem ser vistas com desgosto por certas tribos musicais. A gente insiste que tratar dessas musicalidades negras, afro-caribenhas, né, afro-maranhenses, fazer essa mistura também é uma mistura política, né, a ponto de buscar uma democratização e também como forma de reflexão a partir da nossa proposta de música anti-opressão, né. Enquanto baterista que se formou aí nesse caldo cultural, né, de misturas e de imaginação radical, eu acredito que minha forma de tocar bateria, de compor, né, e de me pôr, né, como performer, né, a minha forma de vestir, né, eu tento trazer uma espécie de visão estética da vida a partir do que eu falo, de como eu me visto, né, como eu toco, né, e claro, os parceiros que eu escolho para caminharem comigo nessa trilha aí de descoberta de si e dos outros. Né. Nunca cedeu seus olhares ao azul cintilante de um único céu, terra tão seca de angústia, premiada com sangue e democracia. O que eu pesquiso hoje, que não é o jazz no eixo Rio-São Paulo e no Sul, é o jazz no Maranhão, né? Já vem com um aspecto muito mais forte em termos raciais. Comecei a perceber que no Maranhão, isso depois do mestrado, no Maranhão, muitas vozes que foram silenciadas, que não foram para os jornalões, os jornais aqui no Maranhão, elas guardavam essas fotografias, esses acervos, essas memórias dos seus pais, avós e bisavós, que muitas vezes eram músicos que lutaram para se inserir, não só no meio musical, mas no mundo do trabalho, porque essas pessoas muitas vezes eram musicistas, mas tinham que ter 3, 4, 5 empregos para poder sobreviver e que viam na música um espaço, né, um lugar ali menos oneroso para trabalhar e poder se sustentar e sustentar a sua família. Então eu percebi que o Maranhão ele requisitava muito mais uma visão de um historiador social, a ponto de valorizar essas origens, esses sujeitos, esses homens ordinários, homens e mulheres ordinárias, né, mulheres comuns, que vislumbravam na música uma forma de resistência, uma forma de serem vistos como artistas, né, como pessoas, como celebridades, por que não, né, poderem ter algum prestígio social, coisa que nós sabemos depois da escravidão, no pós-abolição. Tony Araújo tem se dedicado nos últimos anos a investigar não apenas a história e o lugar do jazz no Brasil, mas também no Maranhão. Segundo Tony, na história da música maranhense a partir do século XX, se identifica também o lugar da mulher negra na música maranhense. Veja agora com Wenderson Vasconcelos no nosso quadro Você Sabia? Você sabia que em 1952 foi formada a primeira banda de jazz feminina no Maranhão, também conhecida como Orquestra das Moças do Maranhão, tendo sua estreia no palco do Cine Éden, no centro de São Luís, em 15 de fevereiro de 1952. Naquela época, mulheres artistas eram não só mal vistas, mas além disso, quando aceitas no meio musical, só lhes restava o papel de cantoras, pois duvidava-se que pudessem tocar instrumentos. Ao contrário do que pressupunha o pensamento patriarcal e machista, a banda fez significativo sucesso, sendo bastante requisitada nos carnavais que viriam. E aí, curtiram? Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, o Ema Oficial, e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Até o próximo episódio!